Vamos começar cantando Deus está aqui, aleluia, tão certo como há que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como está a me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, está a me ouvir. Ainda de pé, tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mar, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, todas paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és
fiel a mim. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela a oportunidade que o Senhor nos dá, o privilégio de estarmos na tua casa para te louvar, bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui que o Senhor nos concede. Também obrigado pela presença de cada um dos amados irmãos conosco, Senhor, que chegaram para cantar hinos de louvores a Ti, ouvir da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Ensina-nos, queremos mesmo aprender de Ti. Já oramos desde já, Senhor, pelo pastor Jander, que vai nos trazer a Tua palavra, que o Senhor possa ser com ele, escondendo o Teu servo atrás da Tua cruz, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado. Seja com os nossos irmãos que estão de férias, Senhor, guarda-os, protege, livra-os do mal. Também abençoa aqui o pastor Rogério, Sônia, o Lucas, o Marcos, a Amanda, conosco, que o Senhor possa também dar a eles um tempo mesmo de paz, Senhor, e um tempo bem proveitoso. Aceita a nossa gratidão por todo o Teu amor para conosco. No nome de Santo de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, obrigado. Muito bom ver os irmãos, ver aí o pastor Rogério com a Sônia e o Lucas, e o Marcos e a Amanda. Estão vindo do exterior. Não, estão não. Mas é bom estar assim conosco. Alguns irmãos nossos estão de férias, outros já foram. Nessa semana falei com o Jorge, ele estava vindo de um lugar, parece que ia pagar alguma coisa ali pertinho, mas está bem, está muito bem. Agradeceu as orações dos irmãos, graças a Deus. A Maria estava lá para a Ucrânia, não sei se ela tinha voltou agora no final de semana, né? Com a Bia. Graças a Deus, está bem, está lá com os irmãos assim, dele, os que estão lá, né? E é bom que agora, como ele disse, ele está assim mais aliviado, né? Mas graças a Deus por isso. Os trabalhos os irmãos já conhecem. Nós tivemos hoje pela manhã o nosso culto, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que foi às 11, esse culto agora às 17. Na terça-feira nós estamos com um estudo mais informal, né? Mas é um culto assim de doutrina. Nós já fizemos os 5 pontos das doutrinas da graça e agora começamos com os solas, né? Começamos com o sola escritura. Terça-feira estamos com esse estudo a partir das 20 horas. E nessa terça vai ser um pouco diferente, porque vamos ter outros alunos, outros não, continuam os mesmos alunos, né, os mesmos irmãos, só que o filho do nosso irmão Tanguy voltou para a Bélgica com a esposa. Ele estava assistindo com a gente, eles não querem perder. Então, por isso, a gente vai transmitir, né, o estudo na terça-feira. Eles vão entrar, a gente vai fazer um link, eles vão entrar e a gente vai continuar com o estudo dos solas, né, da Reforma Protestante. Isso vai ser na terça-feira às 20 horas. É bom porque os irmãos têm a oportunidade de perguntar, é um estudo mais assim informal, né? E aprendemos muito. E vai ser bom que eles vão estar também conosco de lá da Bélgica, que vão poder também fazer perguntas. Isso é na terça. Na quarta-feira, nosso culto lá em Cuba, às 20h30. E na quinta, a visita lá em Vales Mortos, né? E nesses dias assim o calor tá matando lá mesmo as coisas. Olha, tá quente, mas graças a Deus a gente vai junto com o irmão Joaquim Bolha, a irmã Mariana, e chegamos lá com a Rosinha, temos um tempo lá, assim com eles, cantamos, oramos, meditamos nas Sagradas Escrituras e depois voltamos para cá e aqui temos o nosso culto de oração às 20 horas. Então esses são as nossas atividades durante a semana. Vamos cantar mais um cântico, irmãos, e depois vamos passar já para o pastor
Janda, né? Vamos cantar: Senhor meu Deus, ao contemplar o mundo, onde se vê em tudo a tua mão. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais esse cântico? Senhor meu Deus, ao contemplar o mundo, onde se vê em tudo a tua mão, ao ver o mar e o céu azul profundo, de alto valor se enche meu coração. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande sois, quão grande sois. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande e poderoso sois. Vendo as estrelas brilhar no firmamento, sentindo a noite descer serenamente, escutando ao longe o murmurar do vento, vejo, meu Deus, como és onipotente. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande sois, quão grande sois. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande e poderoso sois. Então minha Deus se fica por mim um pecador, sem ao olhar seu sangue derramado, eu vejo teu amor. Então minha alma conclui, Senhor, quão grande sois, quão grande sois. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande e poderoso sou. Quando medi quão breve está o dia em que Jesus do céu há de voltar, vejo que a guerra, a morte e a agonia a um reino eterno de luz darão lugar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande sois, quão grande sois. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande e poderoso sou. Ainda em pé, irmãos, vamos aguardar o pastor Janda, que vai fazer a leitura para a gente. Bem, boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Gênesis 1, Gênesis 1, 20. Então diz assim a palavra do Senhor. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por toda a graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas, a ponto de podermos hoje estarmos na tua casa, aprendendo mais de ti, lendo a revelação que tu nos deixaste, Senhor. E que o Senhor venha mesmo nessa tarde falar aos nossos corações, nos edificar, nos encorajar e esteja mesmo conosco. Me livra mesmo do erro, qualquer mesmo heresia, que teu Santo Espírito mesmo possa falar a cada coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Enfim, irmãos, estamos fazendo esse estudo aqui no livro de Gênesis. E aí nós já vimos, chegamos no sexto dia, né? Quinto e sexto dia. E já vimos a nível assim até de aprendizado das crianças, dos adolescentes que nos ouvem. Por exemplo, eu tinha certa dificuldade, já falei para os irmãos, para memorizar o que Deus criou em cada dia. Sempre me confundia, decorava, mas esquecia. E aí depois, puxa, que Deus criou mesmo no quarto, no segundo, terceiro dia? Primeiro é fácil, haja luz, né? Mas depois no quarto, né? No quinto, terceiro. E aí nós já separamos a criação de Deus pelo menos em duas partes. Primeiro Deus cria os ambientes e depois povoa esses ambientes. Então no primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz. Depois Deus no segundo dia separa as águas de cima, águas de baixo, cria o firmamento separando essas duas junções de águas, e só vai finalizar essa criação, digamos assim, essa interferência nas águas no terceiro dia, quando ele diz: olha, ajuntem as águas inferiores, as águas de baixo, todas em um só canto, e apareça a porção seca. E aí quando acontece isso, aí Deus avalia: é bom, isso é bom. E aí não parou por aí ainda o terceiro dia, criando esse ambiente, e ele diz: agora a terra vai produzir o reino vegetal, digamos assim. E esse reino vegetal vai se multiplicar através de que maneira? Vai produzir agora frutos, cada fruto com a sua semente, conforme a sua espécie. E aí a terra mesmo, nós temos os 3 primeiros dias com os seus ambientes. E agora, no domingo do estudo anterior a Gênesis, foi o 4º dia. E vemos que Deus criou os luminares. E fez os grandes luminares, criou as estrelas e colocou ali no firmamento. E nós já vimos várias coisas sobre isto, né? No estudo passado, justamente a questão dos luminares, Moisés não cita no seu relato em Gênesis o nome Sol e Lua. Ele não fala isso, não temos isso. Ele só nomeia as estrelas. Deus criou também as estrelas, mas não nomeou nem Sol nem Lua. Eu mostrei para os irmãos, acreditamos que como os egípcios, os povos ali na parte ali situada em Canaã acreditavam que o sol e a lua eram divindades. Então Moisés está meio que mostrando para o povo, dizendo: olha, os egípcios adoram o sol e a lua, achando que são os deuses, né, supremos e tal, mas quem criou o sol e a lua foi Deus. Foi Deus. Não são deuses, não precisa temer, não precisa adorar. Pelo contrário, são criaturas de Deus. Foram colocados lá em cima, no firmamento, para auxílio do homem, para servir ao homem.
o sol para governar o dia, a lua para estar ali à noite, as estrelas servem mesmo para conduzir e tal, e até hoje nós utilizamos como referência as estrelas. Não são deuses, não precisa temer, não precisa adorar. Esses povos aí que adoram não sabem o que estão fazendo. Então, nem citou sol e lua. São criaturas, são meros servos de Deus. Muito úteis para nós. Mas são criaturas de Deus. Grandes, né? Poderosos no sentido de imensidão, de força, de calor que serve. Mas são criaturas de Deus. Servem ao homem. Deus está criando todo um universo, toda uma terra, para colocar ali a sua obra-prima, que vai só existir aí no 6º dia. Não precisa temer estas criaturas. E agora chegamos no 5º dia, e eu espero ir até o 6º dia, mas não na parte quando Deus cria o homem. Vamos deixar isso à parte, que a gente vai gastar um pouco de tempo nisto. Enfim, então Gênesis 1:20 diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Mais uma vez, nós vemos a continuidade, um termo dando a entender continuidade na criação de Deus, no ato criativo de Deus. Disse também Deus. E até já dei esse exemplo aqui para os irmãos. Quando Deus fala, considere-se feito. O verbo aqui a gente pode ler, olha, disse também Deus, já considera que foi criado. O que ele quer vai ser feito. E aí deu o exemplo da questão ali dos militares. Quando uma ordem é dada, prontamente é cumprida. Ai, se não cumprir. Eu nunca servi ao exército, mas ordem dada é ordem cumprida. Esse é o lema de todo exército, para que tenha um bom funcionamento. Imagina um Deus que das trevas criou a luz. Quem foi que ensinou esse Deus? Quem deu sabedoria para ele? Quem foi que foi o arquiteto dele, que deu alguma opinião? Não. Disse Deus, e assim aconteceu. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E a palavra, justamente essa palavra povoem-se, significa enxamear, proliferar, encher de forma abundante, se formos ver no original mesmo. É até uma redundância, se você for ver, Enxameiem-se as águas de enxames de seres vivos, de seres viventes. E aí você vê a exuberância da criação de Deus. Você vai ver que não tem isso relacionado, por exemplo, às criaturas que Deus vai criar no 6º dia, as criaturas terrestres. Deus utilizando essa palavra, enxames, povoem-se, enxameiem-se os oceanos, os mares de enxames de seres vivos. Não temos isto, é apenas para as criaturas que vão viver no mar. E aí, se a gente for ver até hoje, nesse versículo 20, a quantidade de seres que a gente tem no oceano. Pesquisei até os pesquisadores, enfim, os doutores, hoje dizem que a gente só conhece 20% dos oceanos, dos mares. Conhecemos até mais ali do universo, do que o nosso próprio planeta Terra, compreendendo ali pelo menos os oceanos. E desses 20% que nós temos, conhecemos cerca de 230 mil espécies de seres vivos. Veja, 230 mil espécies de seres vivos. E aí os cientistas fazem uma probabilidade que devem existir, como tem 80% que eles não conhecem nada, e aí provavelmente deve existir entre 500 mil até 2 milhões de espécies ao todo de seres vivos. Não estou falando de peixinhos, que existem 230 peixinhos. Não, são espécies, irmãos. 230 mil espécies conhecidas, fora o que ainda não conhecemos.
E também nós vemos justamente que esses animais marinhos, existe existem, por exemplo, algumas Bíblias que vão dizer assim: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Produzam as águas. Produzam as águas. Veja, Deus disse ali para a terra produzir o reino vegetal. E agora Deus está dizendo uma ordem para as águas produzirem de forma abundante esses animais marinhos, répteis de alma vivente. Eu acho que, eu não sei se alguém tem aqui a corrigida, mas creio que esta é a versão corrigida. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E veja, não é que a água produziu vida, e nós vamos ver depois isso aí. Não é que a água produz vida, da água veio a vida. Até como as cosmogonias antigas, e eu já expliquei para os irmãos esse termo, cosmogonias são relatos, são histórias de povos antigos de como eles viam a criação, de como eles acreditavam na criação do mundo. E esses povos acreditavam que a vida veio da água. A água produziu a vida. Não só a vida, mas também os deuses que eles adoravam. Por exemplo, os egípcios acreditavam que os seus deuses, o seu panteão, veio mesmo ali das águas do Nilo, que era o caos, e dali os deuses apareceram e os deuses criaram a vida. Mas não é isto que está falando. Da água veio os animais, mas foi necessário uma ordem de comando. Disse Deus: produza a água os seres marinhos, os seres viventes da água. Esta é a ordem de Deus. E aí, quando nós vemos o termo seres viventes no Antigo Testamento, irmãos, e é justamente essa última parte, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, ela é utilizada para descrever, por exemplo, a alma de um ser, seja um ser animal, seja o próprio ser humano. O ser vivente é a palavra que está lá. E aí ela vai se referir, por exemplo, aos apetites, aos desejos emotivos daquelas coisas que estão vivas. Então, produza os seres viventes. Está falando de um ser que tem desejos, tem apetite, foi criado para fazer algo. Ela é criada para fazer aquilo. E se refere a justamente isso. E aí você pode colocar, os desejos podem ser incluídos como a vontade de se alimentar, a fome. É um ser que nasceu, que tem aquela vontade de comer, né? Tem a vontade ali também de, inclusive, dos desejos sexuais, de reprodução, né? É um ser vivente dotado de tudo isto. Mas então, como a gente não vai entrar nisto hoje, mas então o que diferencia o ser vivente animal do ser vivente humano, né? Se aqui no Antigo Testamento nós temos esse ser vivente sendo, né, relacionado tanto para o animal como o ser humano, é justamente porque o ser humano foi criado conforme a imagem de Deus. Nós não temos aqui os animais marinhos sendo criados conforme a imagem de Deus. Não temos os animais terrestres, as aves, sendo criadas conforme a nossa imagem e semelhança, né? No caso, estou parafraseando o que Deus falou. Não. Deus apenas disse: olha, eles vivam, né? Existam. Crie as águas, esses seres viventes. Também, um outro fato que a gente pode colocar, o que diferencia justamente esse ser vivente, homem, do ser vivente que agora Deus está criando, a parte de peixes, aves e animais, é justamente o fato do homem ter esse desejo de Deus, digamos assim. Temos ali relatos ali do salmista dizendo
Assim como a corça anseia por águas, a minha alma também tem sede de ti. Anela o Senhor. Claro, nós estamos falando aqui de um ser humano regenerado, uma pessoa crente. Estou falando do perdido pecador. Mas mesmo assim ele tem um vazio que não consegue ser preenchido. Ele possui uma alma que é eterna. Ele foi criado, mesmo sendo um pecador perdido, ele foi criado conforme a imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E ele tem aquele vazio porque é um ser eterno, criado por um ser também eterno, sua imagem e semelhança. E aí o versículo ainda completa: e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E aqui também é revelada a criação dos animais que voam. E aí você vai ver, irmãos, aqui está escrito, foi traduzido para a nossa Bíblia, aves, mas a tradução aqui seria justamente animais que voam, não somente aves. Que aí você vai colocar aves, por exemplo, o morcego, ele voa, mas ele não é uma ave, ele é um mamífero. E aqui o termo que está escrito é animais que voam. O tradutor traduziu como aves. Mas aí Deus criou aqui os animais que voam neste dia. E aí, como Deus, o nosso Deus é um ser organizado, um Deus de ordem, instituiu o local de cada um. Não vai se misturar, não vai ser animais que voam com os animais ali dos mares, dos oceanos, os animais marinhos, não. Cada um vai ficar no seu quadrado, no seu lugar. E aí as aves vão ficar sobre a terra, veja, sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Elas vão ter o limite, elas não vão poder chegar à lua, Sendo bem radical no exemplo que eu estou dizendo. Não vão chegar à lua, não vão voar até Marte. Elas vão ali viver sob o firmamento, na atmosfera criada por Deus, ali no segundo dia. Versículo 21, Gênesis 1, 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Mais uma vez, nós vemos a repetição, não é repetição, mas é o modelo hebraico que Moisés ali estava escrevendo, essa poesia, em forma de poesia, como ele está colocando aqui. Então, versículo 20, a ordem de Deus. Versículo 21, a consumação dessa ordem. Vemos as coisas aparecendo. Então, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E aí, mais um motivo para sabermos que as águas, como os povos antigos... Veja, mais uma vez eu repito, sendo redundante de novo. Mais uma vez, novamente, repetindo. Moisés está escrevendo isto para quem? Não eram para os crentes ali de Atos, irmãos. Está escrevendo para um povo que acabou de ser liberto da escravidão. Um povo que estava acostumado com a cultura egípcia, estava acostumado com o panteão egípcio, sabia ali daquilo que acontecia no Egito. Moisés está explicando aquilo que aconteceu no início. Vocês sabem, vocês acreditam nisto, naquilo que os egípcios acreditam, mas olha, foi desta forma que aconteceu. Os egípcios creem que a vida surgiu da água? Não. Aí temos no versículo 21 essa palavra, criou, que é justamente aquela palavrinha que nós vimos lá no início, que é utilizada apenas para nos dizer a ação de criar, que só Deus pode fazer. Este termo aqui, este verbo, só Deus pode fazer esta ação de criar. É justamente aquele verbo bará. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Foi Deus que criou, não foi a água. A água foi o meio pelo qual ele disse, olha, água, produza os seres marinhos. Ele deu o comando, ele criou todos esses animais.
E aí temos detalhado entre aspas, hoje se um cientista for ler isso aqui, olha, mas isso aqui é muito generalista, né? Algo detalhado, mas na verdade tem muita mais especificidades. Mas aqui, veja, estamos falando de quantos mil anos atrás, né? E Moisés está querendo se comunicar, claro, inspirado pelo Espírito Santo, está se comunicando, contando a história para o povo. E aí ele vai dizer, olha, Deus criou grandes animais marinhos e os répteis e anfíbios que nadam na água. Tem uma tradução da Bíblia hebraica que diz: e Deus criou os grandes dragões e toda alma vivente que rasteja, para que as águas fluíssem de acordo com sua espécie. Eles tinham esta conotação, né? Foi traduzido para a gente como dragão, mas aí nós vamos ver, tem alguns seres também que às vezes tiram o sono de uns crentes aí. E ele vai dizer ainda, os grandes animais aquáticos. E aí nós temos, irmãos, vários animais gigantescos que Deus criou. Grandes animais marinhos. Quantos já não foram extintos? Quantos já não foram extintos? Hoje, se você for ver, mais uma vez, tive que fazer uma pesquisa para, satisfazer minha curiosidade. Mas qual é o maior animal marinho que nós temos hoje? Nós temos a baleia azul, que mede 30 metros e vai de 150 a 200 toneladas. Imagina, irmãos, uma criatura desse tamanho, 30 metros. Eu acho que é do tamanho aqui dessa igreja. Eu acho, deve ter 20 com mais 30 metros. Pesando tudo isso, de 150 a 200 toneladas. O segundo maior, aquela baleia cachalote, ela mede 20 metros, 20,5 metros, 50 toneladas. Terceiro, tubarão-baleia, 18,5 metros, quase 20 toneladas. Fora outros seres que nós não sabemos, porque não conseguiu explorar lá no profundo dos oceanos. Mas Deus criou estes monstros marinhos, estes que a gente pode dizer assim, grandes monstros marinhos. E até, como eu falei, né, muitos crentes ficam perguntando, mas o que será isso? Aquele tal do Leviatã, o dragão, a serpente marinha, o que é o Leviatã? Até hoje ninguém fala, o que é isso aí? Aí se você for ver, lá tem várias passagens que falam sobre o Leviatã. Tem Jó 3,8, Jó 41,1... e versículo 33 também, Salmo 17,14, Salmo 104,26. E algumas Bíblias foram traduzidas, inclusive, para, algumas dizem, crocodilo, né? Mas foi Deus que criou. Está nas Escrituras, alguns dizem que é crocodilo, outros... não dá para cravar que é um crocodilo antigo, né? Não sabemos que animal é este. Mas está citado na Bíblia. Quem foi que criou? E todos os relatos que nós vamos ver, quando ele é citado como um monstro, um ser que causa arrepios, forte, poderoso, temido pelos homens, mas que está debaixo do poder de Deus. Está a serviço, digamos assim, de Deus. É uma criatura que não pode contra Deus. O homem teme, mas é uma criatura de Deus. Causa arrepio na humanidade, é uma criatura de Deus. Temos também outros, por exemplo, o dragão, antiga serpente, besta do mar, e aí já indo para a parte da terra, o behemote. Criaturas terríveis, descritas pela literatura hebraica. Mas todos esses, irmãos, foram criados por Deus. Todos esses foram criados por Deus. Deus criou mesmo cada animal marinho conforme a sua espécie, mais uma vez, sem mistura, respeitando cada um a sua natureza e função nas águas. Cardumes para servir como cardumes.
predadores, do maior ao menor, para predar. Carniceiros, para fazer a sua função de ser carniceiro. Estava vendo essa semana um vídeo sobre o camarão. Eu não gosto muito de camarão, né? Mas dizem que o camarão é o urubu das águas, né? Come ali a parte podre, né? Deus criou o camarão para cumprir a sua função. O fitoplâncton, Deus criou minúsculo, microscópico, mas para ter a sua função de nos fornecer o oxigênio que respiramos. Tem aquela questão, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Isso aí é uma mentira, né? Não consegue nem suprir oxigênio para a própria Amazônia. São os oceanos que nos fornecem, o fitoplâncton que nos fornece o oxigênio que hoje respiramos, né? Deus criou todas estas coisas. E todas as aves também segundo as suas espécies. Aí mais uma vez eu digo, aqui foi traduzido como aves, mas são criaturas que voam. Criaturas que voam. Do morcego até a águia, né? Foram criados por Deus neste dia. Cada um também conforme a sua espécie. Não pode ter mistura, né? Não vemos ali uma águia cruzando, de novo, uma águia cruzando com um morcego. Não temos ali uma baleia cruzando com, né, um tubarão. Não temos. Se multipliquem, povoem os ares, povoem os mares, mas cada um conforme a sua espécie. Deus odeia confusão, irmãos. E eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente vai deixar um pouco mais ali para frente quando for falar do homem. É aí que vai englobar tudo. Mas Deus odeia confusão. Deus odeia a mistura. Uma prova é quando nós lemos o Novo Testamento, ele vai ali citar, né, a igreja de Laodiceia, não é frio nem quente, é morto, dá vontade de vomitar. Nós vemos ali o povo de Israel se misturando com os outros povos, e Deus vem sempre com a sua justiça, porque Ele odeia, Ele quer separação, Ele quer coisas bem ordenadas, cada uma tendo a sua função, inclusive nós também crentes. E aí no final, versículo 21, nós temos: e viu Deus que isso era bom, né? Irmãos, nada mais, nada menos que uma criação refletindo a imagem do seu Criador, né? Quando eu falo imagem, mas não é imagem e semelhança como do homem, mas refletindo aquilo que Deus é. Deus sendo bom, perfeito, poderoso, magnífico, cheio de esplendor, não vai criar algo ruim, né? Não vai criar algo assim defeituoso. Já falei aqui para os irmãos. A criação de Deus não foi naquela questão de acertos, né? Erros e acertos. Olha, vou criar os animais marinhos. Ah, não, mas não ficou muito legal, não. Acho que precisa de mais animais. Vou criar mais, então. Ah, mas eu não gostei da cor ali, daquele, né, peixe beta. Vou criar uma... Não. Quando Deus disse, a coisa aconteceu. Não precisou de milênios, milhões de anos para evoluir. Não precisou de nada disso, né? Os pesquisadores dizem que a vida veio ali da água, né? E foi evoluindo até o que nós temos hoje sendo criado. Irmãos, Deus falou e as coisas aconteceram. Claro, temos a chamada microevolução, que cada espécie vai tendo, né? Cada espécie vai tendo a sua microevolução naquele habitat que ela tem e vai evoluindo. Versículo 22 de Gênesis 1. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Irmãos, temos aqui a primeira bênção registrada nas Escrituras. Essa é a primeira bênção registrada. E Deus os abençoou. Deus abençoou. E mais uma vez, eu digo aos irmãos, Moisés está começando um relato para o povo. E o povo pode ver que
o seu libertador, o seu redentor, o Criador dos céus e da terra, não é semelhante ao panteão egípcio, que tem ali sentimentos humanos, age como humanos que são maus. Pelo contrário, o Criador é um Deus bom, por sua natureza, a ponto de ver a sua criação, primeiro, criar, avaliar a sua criação e não se contentar com isso, mas também abençoá-la. Abençoar a criação. Como? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. É uma bênção, meus irmãos, essa multiplicação, essa parte de fecundar. Olha a diversidade, os alimentos que nós temos hoje, justamente porque Deus abençoou os mares, esses animais, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e na terra se multipliquem também as aves. Não é como na terra, que os animais que servem hoje para o nosso consumo, para nós comermos, geralmente é 1, 2, dá 3 ali. Quando você vê um peixe dando, é centenas de ovos que dá. Justamente vindo dessa ordem de Deus: multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E até é interessante, estava estudando, mas até alguns comentaristas até falam, quando ele fala, olha, não é que Deus estava falando com o peixinho, olha, peixinho, como ele falou com Adão e Eva: sede fecundo, multiplicai, uma ordem direta. Porque o peixe não tem consciência, é um animal. A ordem de Deus ali foi: olha, eu vos abençoo, com essa bênção de fecundem os mares, fecundem ali os ares. Na terra se multipliquem as aves. É uma bênção de Deus. Claro, irmãos, Deus estava já prevendo, ali o futuro. Deus já sabia, sendo onisciente, que o homem iria cair. E tudo isto hoje serve para o nosso consumo. Tanto as aves, como os peixes. 7 bilhões de pessoas nesse mundo, e não se esgota os peixes. Claro que o homem, com aquela avareza, com aquela ganância de querer sempre mais, explora os mares e vai até causar a extinção de uma espécie. Mas quantos peixes nós temos? O nosso bacalhau gostoso, muito bom lá, nosso tambaqui no Amazonas, tem muito, meus irmãos. Tudo isto por causa do quê? Da bênção de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 23, houve tarde e manhã, o 5º dia. E aí, irmãos, o 5º dia finalizou. Tarde e manhã, o 5º dia. Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Note que também, mais uma vez, a ordem de Deus foi para a terra produzir seres viventes, conforme a sua espécie. Veja, no 3º dia, Deus diz para a terra: terra, produza, eu não vou citar, produza o reino vegetal. E a terra produziu ali os vegetais, as árvores, os arbustos, enfim. E agora Deus está dizendo: terra, produza seres viventes, conforme a sua espécie. E aí, do solo aparecem mesmo esses animais, esses seres viventes, cada um mais, para não ser repetitivo. De novo, conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Aí nós temos aqui uma lista que Moisés fez, e eu acredito justamente como um professor, claro, acima de tudo, mesmo ali dirigido pelo Espírito Santo, colocando aqui, olha, de forma para que o povo entendesse. Nós não tínhamos ali, milhões de Einstein na época para poder entender. Eram pessoas simples, escravos.
E aí Moisés está dizendo, olha, os seres viventes que Deus criou, para que você entenda, povo hebreu, do menor até o maior, os animais que Deus criou foram os animais domésticos, foram os répteis e animais selváticos segundo as suas espécies. E aí nós temos esses animais domésticos, poderia até ser entendido como o gado. O gado. Veja, o povo hebreu chegou ali no Egito, ali toda a comitiva de Jacó, a família de Jacó, foram para uma cidade reservada porque eles eram criadores de ovelhas e para os egípcios aquilo ali, né, era repugnante. Eles conheciam bem esses animais domésticos que eles cuidavam. O gado, as ovelhas, ali, não vou dizer o porco, né, porque não podia, mas as ovelhas, o gado mesmo, o vitelo, né, chamado, a vaca, o boi, eles sabiam que era isso. Para eles era algo comum. Répteis ou criaturas rastejantes, se você for ver ali no hebraico. Criaturas rastejantes. E animais selváticos, se você pode pegar um apanhado geral de todos os animais que existem na face da terra, que estão na terra. Então, Deus criou desde desses aqui que a gente cuida, povo hebreu, até aqueles que querem morder a gente, os que rastejam na terra, os répteis, e também todos, né? Bota aí todos, o leão, a girafa, o elefante, tudo que existe foi Deus quem criou. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, um Deus organizado, um Deus que não quer mistura, um Deus que não quer nada cruzado, de forma que venha uma aberração. Não, Deus não quer isso. O homem tenta, né? Temos ali vários relatos na Segunda Guerra, inclusive, até na época da Guerra Fria, experimentos que a União Soviética, ali, os japoneses fizeram, tentando cruzar, né, fazer ali animais estranhos, né, cruzando, dá um exemplo aqui, né, uma galinha com um jacaré, para ver o que dá, costurar a cabeça para ver se dá alguma coisa, cruzando óvulos para ver, né, se dali sai uma criatura que o homem criou. Mas não é isso que Deus quer. Nada disso vingou. Não temos nenhum relato disso vivo até hoje, né? O homem pode tentar, mas aquilo que Deus fez é algo organizado. Vai ser cada um segundo a sua espécie. Não adianta. Vai ser segundo a sua espécie. E aí você pode também até perguntar, coisa que eu vou dizer que eu pensava, né, antigamente. Será que Deus criou, por exemplo, todos os felinos? Um exemplo, né? Todos os felinos. Deus criou o leão, o tigre, a onça, o leopardo, o puma, né, o gato. Deus foi criando assim. E aí, se você for ver até na biologia, ela comprova hoje que são da mesma espécie. Pode até existir cruzamento porque são da mesma espécie e dali foram ramificando cada animal, né? Foram ali ramificando. E até hoje, irmãos, temos, por exemplo, os cachorros. Eu acho, com certeza, eu acho que não tinha um pitbull na época de Adão e Eva. Já foi algo ali cruzado do homem com animais na mesma espécie, cruzando ali, juntando o esperma com o óvulo e dando ali essa raça, né? A gente não está falando aqui de espécies diferentes, mas raças criadas a partir da mesma espécie. Tanto é que hoje temos, por exemplo, o cruzamento do leão com o tigre, né? É o ligre, aí tem a leoa com o tigre macho, que dá outra coisa. E aí, daí por diante, gatos, tem muito disso nessa indústria aí de pets, gatos, cães, cruzamentos que vão dando diferentes raças. Mas Deus criou cada espécie para se reproduzir com a sua espécie. Nenhuma mistura, nenhum tipo de confusão. E aí, irmãos, nós aqui finalizamos essa parte dos atos criacionais, podemos dizer assim, de Deus. Deus criando os ambientes,
Deus povoando agora esses ambientes, e aí nós vamos agora entrar num outro departamento, que é onde Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, e nós vamos deixar para falar especificamente deles, tá bem? Do homem e da mulher. Mas até aqui, irmãos, nós vimos sempre criação, criatura, Deus cumprindo ali o seu querer naquilo que ele fez, né? Deus criando e agora colocando as criaturas na sua criação. As coisas obedecendo, cumprindo a ordem de Deus. As coisas cumprindo a ordem de Deus. E aí nós vemos que toda essa criação de Deus, nós vemos que é um ato intencional de Deus. É algo ordenado e também abundante. Abundante. Não temos em escassez. Não temos em escassez. É de forma abundante a criação de Deus quanto aos seres marinhos, aves e da terra. Nesse relato que nós tivemos aqui, desses 6 versículos, nós temos algo que enfatiza bem a bondade, o quão Deus, o nosso Deus é perfeito, o quão a sua criação reproduz essa perfeição de Deus. Irmãos, hoje é belo, a criação de Deus, você vai na natureza, é magnífico. Né? A aurora boreal, alguns disseram que deu para ver aqui de Portugal, eu não consegui ver daqui de Beja, mas imagina uma coisa perfeita dessa. Tantas espécies de animais, a natureza, as cachoeiras. E veja, estamos num mundo caído, num mundo diferente daquilo que foi quando Adão e Eva existiram, que já passou por um dilúvio, já foi destruído este mundo, e mesmo assim continua belo. Maravilhoso, magnífico. Imagina algo, 0 quilômetros. Algo que foi dado por Deus quentinho, saiu do forno. Quão maravilhoso deveria ser. Né? A ponto de o próprio Deus dizer, olha, é bom. É bom. É bom. E agora, irmãos, para finalizar, vamos fazer algumas aplicações justamente naquilo que nós precisamos para os nossos dias hoje. Eu adiantei mais ou menos um ponto que a gente ia ver justamente agora, mas serviu para ilustrar para os irmãos. Os povos antigos acreditavam que a vida veio das águas, né? As águas, aquele caos que era o rio Nilo, o próprio rio Nilo, representava o caos primário. E daquele caos, os deuses apareceram e os deuses criaram toda a natureza, a criação, criou o homem e tal. Mas nós temos que, não, pelo contrário. Deus deu a ordem para a água que era criatura também de Deus. Foi criado por Deus, foi criada por Deus. E da água, aí sim, produziu os peixes ali, os animais marinhos. Mas foi necessário Deus falar, Deus criar. E criar mesmo de uma forma que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Segunda coisa também, nós vemos que as bestas marinhas, os grandes animais criados por Deus, eles eram vistos pelos povos como até inimigos do seu panteão. E nós temos ali que esses hebreus, no caso Moisés que escreveu, os profetas também, vamos colocar aqui, os poetas vão escrever, vão utilizar justamente essa linguagem pagã. Vão utilizar o Leviatã, vão utilizar o Bemote, a serpente marinha, vão utilizar nas escrituras, vão utilizar. Mas eles não vão apresentar estes seres na perspectiva da teologia pagã. A gente tem a palavra cosmovisão, né? Não, eles vão utilizar a teologia, de Deus, dizendo que todos esses seres que esses pagãos acreditam que existem, que são poderosos, que lutam contra os seus deuses, não passam de meros serviçais do Deus que os criou.
né? Nesse sentido. E aí vão justamente de encontro e contra justamente os deuses pagãos da época. E aí eu vou dar, por exemplo, o deus Baal, que aí a gente já sabe muito, né, ali do Velho Testamento, sempre os israelitas adorando Baal, Baal, Baal. Mas eles têm uma história lá, os antigos cananitas, que o deus Baal lutava, o seu inimigo era a serpente marinha. E aí vivia nesse conflito. E também existe a questão do Dagon, o deus filisteu, o deus Dagon, tinha também um conflito contra o Behemoth, lutavam, eram inimigos entre si. E aí você vai ver nos poetas, nos profetas, vemos aqui em Gênesis, esses não passam de criaturas de Deus. São grandes, são animais criados por Deus, de forma, né, grande demais, ferozes, com dentes, garras, enfim, pesados, mas não passam de criaturas de Deus, né? O homem tem medo, mas para Deus isso aí não passa de pó, né? São vermes. Não tem como comparar em tamanho, em força, em grandiosidade com a majestade de Deus. Não tem como. Inclusive, as nações antigas, as inimigas do povo de Deus, elas próprias são comparadas aos monstros marinhos e, ao mesmo tempo que são comparadas, são esmagadas por Deus. Vou pedir para o Matias colocar Isaías 51, 9 e 10. Antes disso, dá uma pausa aí, Salmo 74, Matias. Salmo 74, verso 13. Diz assim, para vocês terem ideia, né? Tu com o teu poder dividiste o mar, Salmo 74, 13. Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Seres, né? A gente pode dizer seres mitológicos, seres monstruosos. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz, o sol. Tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Então veja aí, quem é esse Deus aí? Vocês estão com medo aí dessas coisas? Vocês veem os pagãos adorando esses falsos deuses, esses falsos ídolos? Olha quem é que fez tudo isso. Ele vai dizer no final do verso 16, tu os formaste. Todas estas criaturas, sol, noite, sol, lua, dia, noite, animais, seres aí, Deus formou, Deus criou, é dele, é dele. Agora sim, para você ver agora os profetas, até utilizando as figuras desses animais, colocando eles, representando as nações inimigas de Deus, Isaías 51, 9. Isaías 51, 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Então até o profeta Isaías aqui colocando, olha, na sua oração, né? Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? O Egito lá, nação poderosa, a potência da época, tu os abateste, tu abateu o monstro marinho. Jeremias 51, 34. Jeremias 51, 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. Está aí Nabucodonosor sendo comparado ao quê?
a um monstro marinho. Até alguns dizem, historiadores dizem que nunca houve, depois da Babilônia, um império tão rico e poderoso. Claro, Roma foi grande, em expansão e tal, mas rico e com poder como Nabucodonosor teve, não teve um que se equiparasse. E aí aqui está dizendo Jeremias, o rei da Babilônia nos devorou, nos esmagou, nos destraçou, como um monstro marinho nos tragou, se referindo a ele como esses animais, utilizando esses temidos seres que os pagãos acreditavam que eram, tão poderosos, tão cheios de força. Quem é o homem para ir contra esses animais? Olha, foi Deus que criou. Mas o próprio Satanás é comparado a essas bestas, a esses animais, a esses seres. Isaías 27:1. Isaías 27:1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, quem? O dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Se referindo a Satanás como esse monstro, esse dragão, a serpente marinha. Mas aí nós já sabemos o final do inimigo de Deus, o inimigo dos salvos. Apocalipse 12:9. E foi expulso, Apocalipse 12:9. E foi expulso, mais uma vez, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isto quando houve a batalha nos céus e Satanás foi expulso ali dos céus. E aí no final, na Apocalipse 22, Apocalipse 20, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e os prendeu por 1000 anos. Então vemos ali a palavra de Deus comparando Satanás, dando nomes para ele, codinomes. Satanás, antiga serpente, o dragão, a besta. Tudo isto ele ali falando, irmãos. E neste sentido ainda, nós temos o Criador, a sua criação e as criaturas que vivem na sua criação. E aí nós temos, e isso eu já falei para os irmãos na introdução à Gênesis, e agora vem de novo. E aí nós temos Moisés, digamos assim, preparando o povo para, como se fosse uma explicação para aquilo que Deus iria requerer deles. E quando Deus ali dá os 10 mandamentos ali no Sinai, o que Deus fala ali em Êxodo capítulo 20, versículo 1? Eu vou pedir para o pastor Elias colocar. Êxodo 21. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, não só é o Criador, como também é o nosso libertador. É a cabeça daqueles que estavam ali, vendo a história acontecer, lendo essa história também no futuro. Então, veja, Deus é o Criador. Eu li lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas. Deus também é o libertador, é o nosso libertador. Agora, o que Ele vai querer de nós? Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Certo? E aí nós já vimos isso. Por que eu vou ter outros deuses? Se eu conheço agora quem é o Criador de todas as coisas. Os egípcios dizem lá que o Sol, o Ra, o Faraó mesmo, o Nilo são deuses. Os Sete são deuses. Os cananitas dizem que o Baal, a Astarote, também são deuses. Mas espere um pouquinho. Estou lendo aqui um relato que tudo foi quem que criou? Deus. Então, para que eu vou ter outro Deus? Agora, o Deus que criou, o Deus que libertou, vai exigir algo. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti
imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Ora, se foi Deus que criou todas as coisas, por que a criatura, o humano, vai querer adorar outros deuses, vai querer fazer ídolos, imitando a natureza, criaturas que Deus criou, para adorar? Como lemos, Deus é um Deus o quê? Que aceita? Não, pode me adorar, pode adorar o Astarote, né? Não, pode me adorar, mas também pode querer, se quiser, né, oferecer sacrifício ali para o Dagon. Não, irmãos, ele vai dizer, Deus é um Deus zeloso. Fui eu que te libertei. E ainda por cima fui eu que criei esses seres aí. Então não vai fazer nenhuma imagem de escultura de um novilho, que eles acabaram fazendo, adorando ali no Sinai. Novilho que era símbolo de força, símbolo ali de poder, né? Um animal de carga ali. Agora vamos adorar porque foi o novilho, né, que nos libertou do Egito. Deus está dizendo, fui eu que criei sua criatura, né? Pensa, foi eu que criei. Então tu não vai fazer nenhum ídolo daquilo que está lá no céu, sol, lua, estrela, não vai fazer nada de ídolo. Nem no que está aqui na terra, coloca aí os animais, a árvore, o próprio ser humano, não faça ídolo. E ainda foi além, né? Nem nas águas que estão debaixo da terra. E aí, se você for ver no original, são as águas que estão aqui mesmo, né? Embaixo da terra, e pode também ser considerado ali as águas subterrâneas. Não vai fazer imagem de peixe, de nenhuma criatura que o homem venha imaginar, nem sonhar. Não vai fazer imagem de nada. Tudo que existe foi quem que criou? Foi Deus. Por que tu vai adorar a uma criatura? Se tu podes adorar o Criador, e eu, como teu libertador, estou exigindo, a adoração é única e somente a mim. Fui eu que te criei, fui eu que te libertei. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Isso serve também para nós, irmãos. É muito lindo lá, mas eu e você temos ídolos também? Com certeza, cada um de nós lutamos com coisas que o nosso coração ama, deseja, gosta e quer colocar acima de Deus, quer colocar no lugar de Deus. E Deus diz, não, eu sou um Deus zeloso, eu criei todas essas coisas. A adoração, eu sou teu Deus, me adore, me sirva, né? Me sirva. E aí, qual é a resposta do homem para toda essa criação que nós lemos aqui, né? Estamos fechando a parte de criação da natureza, digamos assim, do universo. O que nós devemos fazer, irmãos? Abra lá sua Bíblia em Salmo 104, e com isso a gente encerra hoje. Salmo 104. É um salmo lindo, irmãos, que é praticamente as etapas da criação. Nós vamos ler e vamos, né, degustar as Escrituras. Não vou explicar cada item, senão vou levar aqui mais tempo. Mas, né, leia tendo prazer, tendo mesmo o gosto pela criação de Deus. Então, Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. E aí ele vai agora, né, cada etapa, cada dia da criação, ele vai citando aqui. Lançaste os fundamentos da terra, versículo 5, para que ela não vacile em tempo nenhum.
Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, as águas de cima. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Essa é a resposta do homem vendo a criação de Deus. Bendizer ao Senhor, proclamar a sua glória, ser grato a Ele, né? Cantar ao Senhor, viver para Ele, ser grato por Ele mesmo te criar, te formar e ainda por cima te revivificar, te escolher para ser seu filho. Ele não apenas só é teu Criador, mas também é o nosso Salvador. Ele nos fez, somos mesmo ovelhas do seu rebanho. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado por tua criação. Muito obrigado porque o Senhor planeou tudo de forma tão bela, tão perfeita. E hoje, Senhor, miseráveis pecadores como nós, temos mesmo o privilégio de contemplar a tua criação, nos maravilhar, nos deleitar naquilo que tu criaste. Senhor, nos ajuda a justamente fazermos isto que a tua palavra pede. Ordena, bendizer ao Senhor, cantar ao Senhor, ser grato ao Senhor, viver uma vida mesmo de obediência a esse Deus tão grandioso, poderoso como o Senhor Criador. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá a graça de termos uma vida condizente com aquilo que professamos.
Nos dá uma boa semana, na tua graça, na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.